Boa noite, meus contatos. Espero que vocês estejam e continuem bem. Mais um áudio-vídeo, né? Para coletânea de áudios, vídeos aí quase que diários, se não diários. E mais uma vez um assunto religioso e também uma análise eu estava vendo aqui um argumento do Firula, um ateu muito famoso no Brasil, que ele é formado em filosofia, né, segundo as próprias palavras dele. Não sei se ele tem mais alguma outra formação acadêmica, mas eu sei que ele, pelas palavras dele mesmo, ele é formado em filosofia. E a filosofia, historicamente, tem essa crítica a divindades, essa crítica clássica, né? Às divindades, a Bíblia, principalmente também, né? E a tudo mais. Mas ele usou um argumento, com todo respeito a ele, muito pobre. Miserável o argumento dele, na minha avaliação. Um argumento realmente miserável e que mostra que ele desconhece a composição humana. E que mostra a total ignorância e neciedade dele em relação à composição humana, sua capacidade e seu alcance. Eu vou só recitar nas minhas próprias palavras, espero ser o mais exato possível, sem fugir do que ele disse. Ele disse que o mediador ali do debate, né? Ele falou por que ele acredita que Deus não existe. Essa foi a pergunta direta para ele. E aí ele começou argumentando, né? Ele falou que, em síntese, se eu conseguir sintetizar de forma exata o que ele disse sem aumentar nem diminuir, em síntese o que ele disse é que ele prefere acreditar no que se pode comprovar a olho nu, sem ter que depender de coisas que não podem ser comprovadas. Em síntese é isso. E além disso ele disse que ele está confortável, ele está satisfeito, palavras dele, ele está satisfeito com esse tipo de pensamento e de crença. Muito bem, então agora nós vamos partir do porquê esse é um argumento totalmente pobre e nécio. É um argumento totalmente pobre e nécio porque mostra o desconhecimento e a ignorância e o ignorar como o cérebro humano e nós, como consequência, somos o resultado do funcionamento do nosso cérebro e como, por extensão, toda a nossa existência, todo o nosso ser, todo o nosso organismo, certo? E, além disso, a forma como nós fomos criados e dos enfeites da existência humana, um dos enfeites, adornos assim das belezas da existência humana e da inteligência humana diferente dos animais. Bom, eu vou falar por que, então, sem mais enrolar, por que esse é um argumento pobre de preferir acreditar só no que pode ser comprovado facilmente. Bom, esse é um argumento totalmente pobre, porque o ser humano ele é muito complexo para depender só de algo que pode ser comprovado de modo fácil e rápido. O ser humano é muito complexo. O ser humano ele é muito complexo para se limitar a um argumento e a um pensamento diminuto assim. O ser humano ele é muito mais expansivo, ele é muito mais imaginativo de modo inteligente, ele é muito mais racional, ele é muito mais, ele consegue criar hipóteses, ele consegue criar situações, imaginar.
Então, o cérebro humano é um universo totalmente complexo e profundo. Quando você parte para esse argumento de que você só quer acreditar naquilo que pode ser comprovado fácil e visivelmente, você você decai, você diminui, estrondosamente a inteligência humana, você diminui exponencialmente a capacidade e o alcance da inteligência humana presente no cérebro. Certo? O ser humano ele é muito mais complexo do que meramente coisas que se podem comprovar e se confirmar a olho nu e de forma rápida e simples. Certo? Não é assim que o ser humano trabalha. O que mostra, o que denota uma complexidade maior e uma o que denota, o que implica uma sobrenaturalidade da composição humana. Ou seja, não é só simplesmente aquilo que nós vemos, aquilo que nós acreditamos. O ser humano, ele foi feito para explorar as coisas, para descobrir, para imaginar, sabe? Porque Deus, por exemplo, poderia ter feito assim. Eu estava até conversando com meu cunhado que está aqui esses dias em casa, na casa dele, que é onde eu moro, né? Deus podia simplesmente fazer assim, ó. Eu sei que eles vão precisar fazer comida. Eu sei que eles vão precisar fazer comida, eu sei que eles vão precisar se esquentar do frio que vai vir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fogão para todas as minhas criações humanas. Eu vou dar um fogão para eles. E aí eles vão poder cozinhar os seus alimentos mais fácil, eles vão poder se esquentar do frio e vão poder fazer outras coisas. Eles vão poder fazer fundições de metais e tudo mais. Ele poderia fazer isso, né? Ele tem capacidade de fazer isso. Ele é muito mais, ele é muito mais inteligente do que nós, muito mais poderoso do que nós. Se ele criou o universo com a sua dimensão e glória, um fogão. O que é criar um fogão para Jeová? Criar um fogão para Jeová é o mesmo que a gente fazer um traço num papel. A gente fazer um risco num papel e Jeová criar um fogão é mais fácil para Jeová criar um fogão do que a gente fazer um risco no papel, certo? Então, mas ele não fez isso, ele não nos deu um fogão. Ele não nos deu um fogão. Ele deu uma complexidade e uma profundidade e um espaçamento e todo um universo para você criar o fogão. O fogão não se cria de forma fácil. Não é fácil criar um fogão para o ser humano. Exige todo um esforço. Hoje, para as empresas, para as indústrias, é um procedimento relativamente fácil, porque ele está automatizado devido à inteligência humana. Mas o processo do zero, ele é complexo. Criar um fogão é algo complexo, porque é assim que Jeová criou o ser humano, para usar toda a complexidade do seu cérebro, toda a sua capacidade matemática, lógica, racional, para o ser humano ir tirando as conclusões e ir chegando num conhecimento mais aprofundado aos poucos e gradativamente, até chegar a um nível de excelência. Certo? Então, se tudo fosse algo assim muito simples, eu tô vendo que essa cor é preta, então ela é preta. Pô, uau, que legal. Olha como o ser humano é inteligente. Ele conseguiu ver o preto e ele deduziu que é preto, e isso é verdadeiramente ciência, certo? E isso é o que é ciência. Né? A ciência ela é tão inteligente que até uma criança consegue ser um cientista. Até uma criança consegue ser um cientista, porque ela não precisa usar toda a complexidade, todo um raciocínio complexo, sofisticado, intelectual, lógico. Porque se fosse assim, até uma criança pode ser um cientista, porque ela vê uma cor preta e ela fala, isso é preto. Ela vê o fogo queimando e fala, o fogo é quente. Isso é ciência. Uma criança também pode ser um cientista também, então, se for assim. Só que é muito mais que isso. O ser humano é muito mais do que aquilo que a gente pode ver e comprovar e se certificar e entender.
O ser humano não foi feito para ser tão simplista e diminuto a uma inteligência diminuta e simplista assim. O ser humano é muito mais complexo. Ele exige muito mais coisas, muito mais respostas, muito mais argumentos. E ele mesmo usar os seus próprios argumentos e raciocínios para chegar a uma conclusão lógica e que tem base nas evidências que a gente pode verificar, analisar e comprovar, certo? Sem que tudo tenha que ser assim, ó, isso é preto, então é preto. Requer toda uma complexidade de raciocínio, argumento e observação, certo? Então é por isso que essas pessoas, elas acham que não acreditar em Deus é algo inteligente, é algo, sabe, esclarecedor, é algo que liberta a pessoa, mas na verdade elas estão reduzindo a inteligência humana a um patamar animal, a um patamar irracional. Entendeu? Isso mostra o desconhecimento da composição e da capacidade cerebral e humana, consequentemente, ok? Então, o ser humano ele é muito mais complexo do que apenas as coisas físicas. O ser humano foi criado para distinguir coisas celestiais, coisas espirituais. E é por isso que ele tem essa necessidade inerente espiritual tão predominante e tão presente em muitas pessoas, certo? Porque o ser humano não é meramente físico. O ser humano é uma criação, em certo sentido, espiritual, porque ele tem essa capacidade espiritual de conseguir tirar conclusões espirituais, porque a inteligência humana ela não é apenas física, ela também é espiritual, o que denota uma existência de algo muito superior a nós, que nos compôs, que nos criou dessa forma, ok? Esse foi o áudio e esse foi o vídeo. Tudo de bom para vocês e boa racionalidade a todos vocês.